Fala, galera! Estamos chegando com um podcast diferente, com um nome também diferente, que é R3M Vlog, tá? Porque todo mundo bota aí podcast, mas aqui não. Aqui é o nosso vlog, onde a gente vai bater papo com pessoas da área de segurança pública. Ao meu lado, Márcio Moreira. Aí você vai perguntar assim, mas por que R3M? René Marcelo. Márcio Moreira. R3M. Tudo bem, Marcião? Tudo bem, René? Bem, meu irmão. Estamos juntando mais de 20 anos de experiência na área de jornalismo policial e a propósito desse canal de comunicação é justamente conhecer a história dos nossos heróis da polícia, né? Contar o que eles têm enfrentado para combater a criminalidade, mas também com pessoas que estão relacionadas ao setor de segurança, pública e privada também. Então, se você curte esse assunto, cola com a gente, já dá um like agora. Como eu digo, cola na grade, cola na grade. Compartilha esse link aqui, porque nós precisamos do seu engajamento também. E deixa o like. O importante é deixar o like, compartilhar com todo mundo. Bom, vamos lá para a nossa entrevistada, então, a primeira entrevistada, Exatamente. Olha só, do R3M. Eu vou passar aqui para o Márcio. Faça as honras, Márcio, por favor. Então, nosso primeiro episódio do R3M, a gente tem a honra de receber a delegada da Polícia Civil de Mato Grosso, doutora Ana Cristina Feldner. Ela que já atuou em grandes delegacias no estado, fundou delegacia, mas também enfrentou grandes nomes que você nunca imaginava que ela ia colocar atrás das grades, né? É uma delegada temida por muitos, amada por alguns, odiada por maioria, mas é justamente isso que a gente está aqui e temos a honra de recebê-la nesse primeiro episódio, doutora Ana Cristina. Nossa, a honra é toda minha. Digo que eu estava ansiosa por este momento desde que eu recebi o convite, porque, além de tudo, é o primeiro podcast que eu aceitei. Não, é verdade. Exatamente. É verdade. Já tinha sido recebido outros convites, mas foi o primeiro que eu aceitei. Foi estar aqui com vocês. Obrigado por acreditar no projeto, né? Exatamente. E a gente já começa assim, você do estado de Goiás, né? Isso, sou do estado de Goiás, minha família é toda de lá, não conhecia o Mato Grosso, vim conhecer pelo concurso, e aí quando eu fiz o concurso de delegada, que aí eu já vim e já comecei a trabalhar. Mas e como hoje, é que deu esse start para ser delegada? Como digo é que eu não saio mais. Desde criança, não? Vou ser delegada. Desde criança você trocava as bonecas por aquela arma para brincar de mocinho, herói, como Olha, desde criança, eu não falava de ser policial. Mas eu nunca tive aquele estereótipo da boneca. Eu gostava da bicicleta, eu gostava do cross. Eu batia nos meus irmãos, eu batia nos meus primos. Eu era a líder da gangue da rua. Eu era aquela, sabe, que ninguém acredita. Só quem conhece os familiares. E a minha família é toda da área da saúde. Eu não tenho, assim, eu digo que eu não tenho nenhum tio advogado. E lá em casa eu não queria medicina. Não via como eu sair da medicina, a única alternativa que eu vi foi eu dizer que eu queria fazer o direito, porque meu pai era formado, ele era médico, e depois de 10 anos de medicina, ele fez direito. E ele dizia que todo mundo deveria ter o curso de direito. Então, ele fala que eu fui muito perspicaz, que foi a única outra faculdade que ele aceitaria, que ele não teve como dizer não. Entendi. E aí eu entrei para o direito, fui para o Tribunal de Justiça. E aí, depois de um determinado tempo, veio a vontade de ser delegada. Antes de você entrar na polícia, de fazer o concurso, você trabalhou no Tribunal de Justiça em Goiás. Sim, aos 18 anos eu fiz meu primeiro concurso público. E passei, e aí, graças a Deus. E aí, como que deu a ideia de polícia? Então, vou trazendo aqui a primeira vez que eu falo sobre isso, principalmente em entrevistas, que eu sempre procurei falar como delegada, não como pessoa, né? Não sempre me ative aos casos, à investigação, uma forma profissional e delimitava mesmo a questão de delegada. Agora, hoje aqui com vocês, nessa proposta desse bate-papo, vamos trazer um pouquinho da pessoa, né? Dizem as más línguas, eu não tenho muita consciência disso, mas o que manda também é o inconsciente. Eu perdi meu pai foi assassinado. E aí teria sido, então, depois disso, que me veio a vontade de ser delegada. Você tinha quantos anos? Tinha 20 anos na época. Lá em Goiânia? Lá em Goiânia, e ele foi assassinado.
pelo peão da fazenda, que convivia com ele mais tempo, inclusive, do que eu. E, na época, ele foi... né, então, foi uma coisa de repente. Sim. Né, sem você esperar, foi um baque. Eu ia casar, faltava 3 meses pro meu casamento. Era o ano de bodas de prata dele e da minha mãe. Era o ano de formatura do meu irmão mais velho em medicina. Então, era um ano que era o segundo festas, semestre, né? Só de festas, só de tudo que ele plantou seria a colheita Sim. dele. E aí, realmente, veio isso. E teve uns episódios. Na época, ele idolatrava aquele bandido, Leonardo Pareja, não sei se vocês lembram. Sim, lembro. São Paulo. E o bandido, né? Idolatrava, o que matou meu pai. E aí ele fez igual, ele matou meu pai e subiu numa árvore. Caramba! E para fugir do cerco policial, e a polícia foi toda atrás. E na época foram 3 equipes, demorou 1 semana para localizá-lo. Foi de Goiânia, né? Uma equipe que foi na fazenda, no interior. A própria polícia do interior, uma equipe do interior, que conhece as matas, né? Sempre é muito bom, eles que têm esse domínio. Foi uma equipe de investigações especiais, da DEIC de Goiânia, e foi uma equipe da Homicídios de Goiânia, atrás. E ainda assim, foi 1 semana, porque ele se embrenhou nas matas, subiu na árvore, e aí ele deixou depois uma carta, e ele fala isso, que ele subiu nessa árvore, que lá de cima ele viu todo mundo procurando, os policiais procurando, né? Ali no primeiro momento. Mas ainda na fazenda ele estava escondido? Isso, no primeiro momento. Depois que ele atirou no meu pai, e ele subiu numa árvore. E assim, por Deus, e eu falo que até por proteção do meu pai, ele também não matou a minha mãe. Porque, Caramba! Porque ele queria... Tua mãe presenciou? Minha mãe, quem escutou o tiro, saiu correndo. Minha mãe é muito guerreira. Pegou o corpo dele, colocou dentro do carro. Socorreu. Ela que estava ali passou por essa... Que história! Então foi isso que... E aí, nesse período você já fazia o curso Eu fazia de direito, eu já ia formar, mas eu nunca tinha pensado em polícia. Eu nunca tinha pensado em polícia. Às vezes advogar? Eu pensava na magistratura. Entendi, um pouco, né, porque eu já estava no Tribunal de Justiça. Eu já trabalhava no Tribunal de Justiça, eu já era assessora de uma juíza. Então, eu pensava mais por essa linha, não tinha nenhuma afinidade com polícia. E hoje eu vejo assim, sem querer dizer, mas já dizendo, vejo assim, falha na condução do inquérito, né, como delegada. Ele foi condenado? Ele suicidou. Uma semana depois, quando encontraram, a polícia o encontrou. Já no presídio? Não, foragido ainda. Foragido? A polícia encontrou já morto. E aí... foi uma situação muito complicada, porque não é clichê, mas para mim o meu pai é o meu herói, não é nem que era. Imagino. Ele é o meu herói. E aí você relatando isso, assim, o fato dele ter tirado a própria vida, tem aquela sensação ainda de impunidade? Como que você tem esse sentimento em relação a isso? Eu não teria a menor condição de viver sabendo que essa pessoa estaria viva. Eu não cheguei a esse ponto da evolução humana. Para mim, seria impossível estar viva sabendo que alguém que fez um mal desse estaria vivo também, assim. Meu pai. Não, eu não cheguei nesse ponto da evolução. Para mim, aqui a Terra, o planeta Terra é muito pequeno para nós dois estarmos vivos. Ou ele ou eu não poderia estar aqui hoje mais. Aí você terminou a faculdade, direito, e foi para a polícia ou não? Você pensava na magistratura? Eu pensava na magistratura. E aí, primeiro foi aquele baque, né? E aí, continuei no Tribunal de Justiça, fui assessorar a juíza, continuei nessa linha aí. E depois me veio a polícia, e eu queria... A polícia, minha mãe assustou muito, né? Porque, assim, todo mundo médico. Meus irmãos, aí as esposas dos meus irmãos, os sogros dos meus irmãos. Você é filha caçula, primeira, segunda, terceira? Do meio. Do meio. A ovelha negra da família. A do meio, né? Literalmente. A do meio sempre é a do meio, né? Porque, inclusive, todo mundo de branco, e quando eu brinco que eu sou ovelha negra, e eu de preto. Né? E aí tem até um episódio da minha mãe, um dia que ela veio, e aí eu já numa operação, ia aprontando, e aí ligaram... que tinha um pessoal que estava, né, na interceptação, e a gente ia conseguir fazer o flagrante, os policiais ligaram
doutora, vai dar certo o flagrante, corre, a equipe tá passando aí. E eu, mãe, arma, camisa preta, coturno, calça operacional. E ela me dando as roupas, né? Sua mãe. E eu vestindo ali, correndo pra sair. E minha mãe começa a chorar. E eu, o que tá acontecendo aqui? Aí, eu imaginei que você ia me pedir anel de diamante. Quando eu fosse te ajudar. O taieiro, o sapato tal. Eu imaginava que quando eu fosse te ajudar a vestir de forma apressada, seria dessa forma. Eu nunca imaginei que eu fosse te entregar essas coisas, né? Eu, ai, mãe, agora não dá nem tempo para eu te consolar. Depois eu te consolo, que agora eu preciso ir. E esse lado, né, que você acabou, a família foi vítima dessa violência, né, de uma pessoa próxima da família. E você atuou na DHPP, que é a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa. Isso te humanizou mais nos casos, porque ali tem familiares que clamam por justiça, né? Isso, pelos seus filhos. Como foi? Não foi só na DHPP, desde sempre. Aí é o que eu digo, às vezes as pessoas falam, né? Ah, mas como que você consegue investigar se é um colega, se é não sei quem? Para mim, na minha cabeça, eu digo assim, eu vim para o Mato Grosso para fazer a justiça que me cabe, quanto delegada. Eu não vim para fazer amigos. Eu não vim para ser acolhida. Eu me considero muito amada pela minha família. Eu tenho uma família de Goiânia, e é um estilo de família que se reúne todo final de semana, que faz pamonha, que todo mundo convive. Mas parece que eu tinha uma sede, uma necessidade de fazer o certo, de fazer a justiça que cabe ao delegado. Tanto que era enquanto cabe ao delegado, que eu nunca gostei de depois ter que dar depoimento na fase processual. Eu falo, olha, o que eu tinha para fazer já está totalmente no relatório, né? Ali no inquérito, no relatório do inquérito, justamente para não pessoalizar. Mas eu sempre procurei, então, esse lado em todos os casos, não só na DHPP. E aí eu dizia assim, olha, tem que ser feita a justiça, tem que ser feito quem fez o que tiver de ser feito. E eu sempre rezava assim, pedia, olha, se cair eu não levanto e procuro um caso, e peço um caso, nunca. Por mais que eu visse que ali tem um fio da meada, eu nunca fui. Mas se o caso veio até mim, caiu na minha mesa, eu vou fazer até o fim. Foi quanto tempo na frente da DHPP? Na DHPP, acho que foram 2 ou 3 anos. Por aí. E, doutora Ana Cristina, e um dos casos, assim, logo no início da sua carreira, teve do caso do vendedor ambulante que foi agredido dentro de um shopping center na capital, né? Isso, E como que foi tudo isso na época? Teve uma grande repercussão, logo você veio a público, esclareceu esse caso. Como que foi essa experiência aí? Esse também foi uma experiência muito enriquecedora e sempre com muito desafio, porque, como eu disse, eu não tinha nenhum parente, ninguém para me auxiliar, para me indicar. Porque até então foi passado que ele tinha caído, não é isso? Que ele tinha caído, né? E aí ele tinha machucado. E ele foi retirado... Isso dentro do shopping? Dentro de um container. Né? Ele tinha entrado... Esse foi um dos maiores absurdos, né? Assim, ele tinha entrado no shopping como vendedor ambulante e ele estava na praça de alimentação quando ele foi abordado pelos seguranças. Ali ele entrega, isso eu já estou dizendo pelo relatório, da conclusão das investigações. Ele entrega a mercadoria dele, e eles recolhem, e ele fica por ali mais um tempo, e aí ele diz, olha, não dá nada não, depois eu vou ganhar uma caminhonete de indenização. E de alguma forma isso irritou os seguranças ali. Ele já tinha sido provocado pelos seguranças? Não, os seguranças tinham tomado a mercadoria dele. Ele falou, eu não tô vendendo. Ele estava carregando, que ele era um ambulante que vendia na rua, eu tô carregando. E aí ele entregou. E não há crime nenhum nisso. Nenhum. Mas ele entregou, não colocou nenhuma resistência, isso foi tudo mostrado pelas câmeras. E depois ele sai, ele vai embora. Ele já estava na rua quando ele é abordado novamente e é obrigado a retornar ao shopping, dizendo que era para ele ir lá buscar as coisas dele. E ele diz, eu não vou, acho que ele já sentia, né? Eu não vou entrar na sala dos seguranças. E os seguranças buscam ele de fora, na rua lateral do shopping. Ele volta ao shopping, aí ele decide não mais acompanhar o segurança até a sala e começa a perambular pelo shopping, tentando ir embora e sendo perseguido
pelos seguranças. Ele chega a deixar uma carta em uma das lojas que ele entra pedindo socorro, que ele estava sendo perseguido pelos seguranças. Deu tempo de escrever ainda uma carta. E aí a loja foi muito humana, os seguranças entraram dentro da loja, disse que iam recolher ele, ela falou, não, ele não está fazendo nada aqui, vocês não vão tirar ele daqui. Uhum. Quando ele sai da loja, ele é abordado num campo cego, e aí levado pela escada, e depois entra na sala dos seguranças, e de lá ele já sai desacordado num container, né? Pera, jogaram ele num container? Jogaram ele num container de lixo. Ele foi agredido. De lixo? De lixo, não tinha como tirar ele do shopping, então colocaram naquele traumatismo. Não, eu tô perguntando, porque eu tô aqui há pouco tempo, né? Foi um dos casos. E é uma história absurda. Absurda. E aí, depois falaram que podia ser a polícia militar, que no trajeto que eles acionaram a polícia militar, que teria sido a polícia militar, então, nesse trajeto. E aí nós fizemos perícia e tudo. Depois, na madrugada, nós fomos ao shopping, fizemos perícia, jogamos luminol, onde seria da escada, né? Porque se ele teria caído de rosto, teria tido sangramento, né? Não foi encontrado. E aí a gente foi realmente, assim, uma investigação muito especial no sentido de utilizar das técnicas investigativas também. Né? Foi a primeira vez que foi utilizada uma perícia, porque a perícia, você quando tem um telefone interceptado, e aí tem um cachorro latindo ao fundo, uma criança chorando no fundo, você manda para a perícia para isolar o barulho do fundo e deixar a voz principal, o barulho principal, para você poder entender o que o suspeito está dizendo. Né? E neste caso, um dos seguranças acionou o CIOSP, ligou no 190 pedindo a viatura. Então, nós pedimos uma perícia reversa para isolar a voz dele e ouvir ao fundo, você escutava ao fundo ele sendo agredido, ele apanhando. Caramba! Enquanto ligava. E foi a primeira perícia nesse sentido que foi feita aqui no Mato Grosso. Foi a primeira vez que foi solicitada essa perícia reserva. Então, foi utilizada de muitas técnicas. Foi essencial para elucidar. Também. E aí você escutava ele chorando e dizendo, eu sou um trabalhador, pá, toda a agressão ali do fundo. Que isso? Foi muito covarde. E aí você escutava toda essa agressão ao fundo, né? E isolamos, conseguimos. Então, foi técnicas investigativas bem interessantes. A presença do luminol, né? E depois nós fizemos também na sala dos seguranças, aí foi detectado sangue em toda a parede. Eles limparam a sala ainda? Limparam a sala. Eles negavam, né, as agressões. Eles negavam as agressões. Quantos seguranças, lembram? Eram 4, 2 agrediram, Caramba. 2 bateram, um ficou na porta para não deixar ninguém entrar na sala, e o outro que ficou assistindo e que acionou a polícia, né? E olhando as câmeras. E na agressão direta, 2. Doutora Ana Cristina, várias operações você participou, né? O que passa assim na sua mente quando tem assim, hoje à noite, amanhã cedo, eu vou enfrentar, principalmente você esteve à frente de uma temida delegacia que é o GCCO, Gerência de Combate ao Crime Organizado, né? E justamente foi no período onde teve muito ação do Novo Cangaço. Né? Novo Cangaço e do caixa eletrônico. Não gosto nem de lembrar. A explosão era praticamente todos os dias. Eles foram... Vou entrar aqui. Não é a mesma coisa o Novo Cangaço com a explosão dos caixas? Não. Eu nessa época eu estava em Belém, eu estava no Pará, morei 10 anos no Pará. E no interior do Pará tinha muito isso. Eles punham até civis na frente das caminhonetes para usar como escudo. Esse é o Novo Cangaço. Esse é o Novo Cangaço. Tem o Novo Cangaço, tem a explosão do caixa e tem a modalidade de sapatinho. Sapatinho. Quando pega o gerente do banco. Sapatinho, né? Mas, enfim, Novo Cangaço, você pegou enquanto Mato Grosso era destaque, né, na atuação dessas quadrilhas. Foi uma época, nossa, que eu não gosto nem de lembrar. Porque era uma época que eu trabalhei muito. Foi esse Novo Cangaço e foi da explosão. Foi quando chegou as dinamites aqui, quando eles começaram. Então, nem eles sabiam ainda e nem usar. Perderam muito dinheiro. Perderam muito dinheiro. Aí eles precisavam. Eu lembro como hoje. Era noite sim, noite não. Era um caixa explodido a cada 2 dias.
Foi Caramba. a média durante uns 2 meses. E a gente, assim, sem norte da investigação, porque tinha começado. Então, a gente ainda não tinha um norte, não tinha... Porque uma coisa é aquilo que já existe, que você já tem no banco de dados, quem é um suspeito, como que é o modus operandi. Outra coisa é você começar a elucidar esse crime do zero. Do nada. Do nada, né? Então, demorou ali um tempo, foi muito trabalhoso, mas aí nós conseguimos. E aí a gente viu que pulverizou, todos os bandidos acharam que era muito fácil pegar a dinamite e estourar um caixa eletrônico, então foi uma coisa banalizada. E naquela época não tinha tanto investimento em tecnologia como tem hoje o Estado, né, em relação à segurança pública. Sim, nós estamos falando... Quais eram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram na época? Eram muitas, e tem até hoje, né? Recursos humanos, a própria tecnologia, né? Você até hoje precisa, para você fazer a perícia, você precisa ter o suspeito para fazer a digital. Que a gente acha, né, nos filmes, pega digital, manda lá pro banco de dados. Essa digital é do Não, vai aparecer até o DNA do cara, né? Como é bom Vai assistir. aparecer até o DNA, não aparece nada. Não, aí o que vale é se você tem a digital e você tem a digital do suspeito para fazer um confronto. Mas se você não tem um suspeito... Então, mas depois nós conseguimos prender várias quadrilhas. Então, mas nesse momento que você se prepara para uma operação, o que passa na sua mente, você como mulher, né, mãe, né, filha, se pensa na sua mãe também? Mas é uma pergunta interessante, porque hoje, né, que eu tô no gozo de licença-prêmio e férias, às vezes eu olho para trás e falo assim... Eu devo ter um parafuso a menos ou a mais. Maluca, né? Hoje já pulou muito muro. Sabe? E fala assim, tem alguma coisa. Porque na época eu fazia tudo com muita tranquilidade. Tudo muito assim, é o meu dever. A oração que eu sempre fazia quando eu achava que... Será que eu tô nisso aqui porque eu tenho que estar mesmo? Será que já é agora um pouco pessoal? É um pouco de vaidade? É um pouco de ego? Quando eu tava nessa dúvida, eu pensava, Deus, me dê um sinal. E se eu tenho que estar aqui mesmo ou se eu tô aqui por vontade própria? Isso no preparo para ir? Durante a investigação. Sim. No GCCO mesmo eu passei por um momento lá muito crítico, que assim, surreal o que eu vivi, inclusive com os policiais, porque eu cheguei, né, numa unidade que já tinha muito tempo, uma unidade muito forte. Os seus vícios, né? E aí eu chego sozinha ali, uma mulher novata. Então eu enfrentei umas dificuldades ali. E ali eu pedi esse negócio, essa oração e pedi esse sinal. E me veio o sinal. E aí eu imaginava que viesse um sinal negativo. Porque era meu sonho trabalhar no GCCO. Um sinal negativo no sentido de que eu estava ali por vontade própria. Sim. Né? Reuni os policiais da minha confiança e falei, olha, qualquer coisa que acontecer com vocês nesse final de semana, me avise. E fiquem atentos, que eu pensei, pode vir através deles esse sinal, né? E aí foi ao contrário. Nós estávamos com uma operação em andamento, de uma cola eletrônica para a Faculdade de Medicina, e a gente estava meio sem norte. A gente não tinha conseguido identificar. De repente, cai uma pessoa que me procura no final de semana e diz, olha, eu fui procurada e fui chamada para fazer parte, de passar a cola eletrônica para a faculdade, para o vestibular de medicina, e eu sei tudo dessa quadrilha. Eu falei, oi? E foi um sucesso a operação. Pegamos no flagrante, enquanto eles estavam enviando o sinal para os alunos dentro lá fazendo o vestibular. Conseguimos apreender quase R$100 mil. Isso era o vestibular da Universidade Federal? Não era da Federal. Era de uma particular aqui de Cuiabá. E aí eu entendi como esse sinal positivo. Então, o que eu pensava mais, retomando, né? Eu falava assim, a vontade de Deus nunca vai me colocar em um lugar onde a graça dele não possa me proteger. Então, a minha preocupação era, eu estou nesse lugar por vontade própria ou por vontade de Deus? Sim. Se eu estiver ali por uma missão, pela vontade de Deus, a graça dele vai me proteger. Eu tinha isso muito certo. Então, eu nunca tive medo. Eu tinha isso de uma forma muito tranquila. O meu medo era,
eu estou fazendo isso por uma missão ou eu estou fazendo isso por vontade própria? Sempre você fez essa pergunta. Aí eu sempre me fazia essa pergunta, nos casos mais emblemáticos. E aí vinha a resposta. Vinha uma resposta, eu recebia um sinal de que eu tinha uma missão ali. E aí eu terminava tranquilamente. Nunca tive medo. Acredito que já deve ter tido diversos perigos que eu não tenho nem ideia aí do que aconteceu. Na hora não... Diversos livramentos aí que você nem percebeu. Que eu nem percebi, eu tenho certeza. Eu acho que... Na hora, assim, do vamos invadir a casa para pegar o bandido, como que é essa sensação, Dudu? É uma adrenalina. É uma adrenalina. Ai, é uma adrenalina muito boa. Os policiais agora, quem for aí, vão me escutar e vão identificar com esse momento. É só quem passa aquela sensação assim de uma investigação bem feita e que você pega ele dormindo, é a melhor coisa. Dá bom dia, né? Não, eu amo. Aqueles memes que tem de policial dando bom dia pro vagabundo, eu adoro. Não. Bom dia, pá, acorda aí, meu irmão. Vamos aí. E é desse jeito mesmo, sabe? É muito adrenalizante, porque até você chegar ali, dominar, ter a certeza de que tá tudo ok. Dominado, né? Tudo dominado. E você tá ali no quarto, e quando você pega ali dormindo, ai, é muito bom. Já enfrentou esse momento de tiroteio? Já. E aí? Já tivemos. Então, porque você vai para uma operação, é mais ou menos a sensação de um caminhão descendo uma ladeira. Sim, desgovernado sem freio. Não, pode dar tudo certo. Vai tudo certo, pode chegar lá embaixo e tá tudo bem, nada aconteceu. Mas ele pode desgovernar também. Sim. E você não sabe qual será o final. Então já teve. É por isso que eu digo, é uma adrenalina ali que você não tem ideia, sabe? Do que vai ser o final, mas graças a Deus sempre mas teve assim, êxito. Você tem falado que teve sucesso, mas teve um momento que vocês prepararam tudo e não ter dado certo, vazou a informação, o bandido... Márcio, que pergunta interessante. Que pergunta interessante, naquele porque dia, é justamente hora, dos então. caixas eletrônicos. Tem uma situação que até hoje eu não sei a resposta. Se foi. Mas eu falo que o mundo espiritual existe. Sim. Do bem e do mal. Tava tudo certo pra gente pegar. Por 3 ocasiões. A gente já tinha identificado qual era o caixa eletrônico, como seria a abordagem. Já tínhamos colocado a equipe de prontidão. Tava tudo certo. E aí, na hora, cai numa interceptação. De um bandido pro outro. Cara, não vamos não. Deu arrepio. Deu arrepio. Não vamos não. Eu falo, quem deu arrepio? Né, assim, quem que avisou? Foi o mal que avisou pra eles? Foi Deus que de alguma forma interferiu para que a gente também não se expusesse a um risco maior? Então eu falo que até hoje eu não sei qual o lado espiritual que agiu ali naquele momento. Se foi um lado porque, na verdade, eles estão também para o que der e vier, né? O policial tá ali para cumprir a lei, para fazer com que a coisa funcione a contento. Agora, o bandido não. Ele tá ali porque der e vier. Exatamente. Então, pode vir algo que fosse vir contra o policial, né? Então, teve, sim, vários momentos. E é frustrante. Neste momento, é muito frustrante. Porque você tá ali, né, paramentada. Aí começa do zero de novo, né? Aí você começa do zero de novo, porque aí sempre tem uma informação privilegiada, então eles precisam assediar, precisa o caixa estar abastecido. Então você começa totalmente do zero novamente. Doutora Ana Cristina, na Academia da Polícia Civil, você foi um dos destaques, né? E teve a oportunidade de escolher onde trabalhar, que é mérito de poucos, né? Todo mundo faz o concurso e quer ficar na capital, né? Isso. Se na capital você já enfrenta uma dificuldade em termos de estrutura para trabalhar, imagina no interior. Isso na época que você entrou. Há quanto tempo você está como delegada? Já tem quase 20 anos. Quase 20 anos. Isso há quase 20 anos em Mato Grosso, né? Você foi em segunda colocada da turma? Isso, eu fiquei em primeiro lugar da academia de polícia, não lembro se foram 4 ou 6 meses, até faltar 15 dias para acabar a academia. Quando faltavam 15 dias, um colega fez um recurso contra a minha nota. No sprint final. Ele não fez para aumentar a nota dele, ele fez para baixar a minha nota. Caramba!
E aí ele conseguiu, ele abaixou a minha nota, mas tudo bem, tava tudo certo pra mim. E aí de primeiro eu fui pra segundo lugar na academia de polícia. E aí... Você escolheu qual delegacia? A gente não escolhia a delegacia, a gente escolhia a região, né? Então eu escolhi o polo de Cuiabá, que seria já Cuiabá. E aí a primeira delegacia que eu fui já foi para roubos e furtos, né? Já foi para essa parte operacional que eu já caí. E como ali. que foi assim? Primeira missão. Conta primeira a primeira missão. Lembra ou não? Lembra porque roubos e furtos sempre tem a primeira missão, né? Nossa, tem tanta história. Conta tem uma. Tem tanta história. Vamos lá, deixa eu lembrar. Deixa eu ver, escolher qual delas, porque tem demais. No começo, eu para falar com os bandidos. Ai, Jesus. Só Jesus na casa. Virava e falava tem um interrogatório, assim, né? Interrogatório. E até então, é o que eu aprendi na academia de polícia, é o que está nos livros. Então, eu chegava e falava assim, boa tarde. Desse jeito mesmo, com esse tom de voz. Boa tarde. O senhor pode me esclarecer onde o senhor estava no dia tal, às tantas horas? Aí ele olhava assim pra mim, sabe? E ali não saía nada, gente. Faltava ele rir na minha cara, né? Faltava todo educado. Porque é uma linguagem que eles não conhecem. Eles não conhecem. Então, não é uma questão que você não consegue. É igual você vai conversar com uma criança. Você não tem que utilizar de uma linguagem especial para as crianças. Claro. Então, é a mesma coisa. É o destinatário, você precisa, depois que eu fui aprender, utilizar a linguagem que ele entende. Não é, né? É a linguagem mesmo. Igual como uma criança, como um adolescente. Eu, pro meu filho, eu tenho que falar como uma adolescente. Agora, pro bandido, eu falava, o senhor estava na rua tal, no dia tal, às tantas horas? Formalidade. Uma formalidade. O cara não entendia nada. O senhor pode... Não, era muito mais fácil. E aí, mano? Parada é a seguinte. Aí tem depois que ser mais ou menos nessa levada. Mas assim, na academia não ensina essas técnicas, assim... Você vai lidar com o bandido, então como abordar o bandido? Mas não tem, é a vivência, né? É a sua vivência, né? Prática, e a formação também. É a prática, porque é ali, aí é o que cada um vai pegando. E aí, por fim, não. Por fim, assim, eu falo que, chegava o bandido profissional, que ótimo, que ótimo. Porque o bandido profissional, você já sabe como que conversa, ele já sabe o que ele fala. Peraí, eu quero saber essa aí agora, de bandido profissional e bandido. Mas antes disso, abre a câmera aqui pra gente, quero fazer um agradecimento aqui ao Brasileirão.Burger CBA. Tá servindo a gente aqui, nós não estamos comendo, estamos batendo papo, mas depois nós vamos limpar esses lanches aqui, inclusive aquele grandão lá no pão brioche, é hambúrguer artesanal, tá? Pra você, hambúrguer caseiro, uma delícia. É só pedir no Zap, tá? Vamos falar o número do Zap aqui, que é 992543710. 992543710. Pode pedir aí o seu. O Instagram deles é o Brasileirão.Burger CBA. Brasileirão.Burger CBA. Interessante, Renê, que eles fizeram esses mini hambúrguer, né? Para nos atender aqui, é totalmente artesanal, mas o lanche deles é imenso. É o grande ali. É o grande, que eu falei assim, como que a gente vai comer e falar ao mesmo tempo? Então, eles adaptaram, né, nesse mini hambúrguer e a gente tá servido aqui. Daqui a pouco, pode ficar, daqui a pouco, porque falando... Agora conta, vamos voltar lá. Profissional... Bandido profissional e bandido amador. Vamos lá, duas coisas. Bandido profissional e advogado criminalista. Sim. É o sonho para qualquer delegado. Já sabe como que funciona, já sabe o que é. O bandido profissional, ele já chega, ele já sabe que ele vai entregar alguma coisa. Você também já sabe que ele não vai te entregar tudo. Ele já sabe como que funciona. Então, ele sabe o que não tem como ele ficar negando. Agora, os advogados criminalistas não... Ele já sabe como é que é, ele já sabe... Aqueles de porte de delegacia. Não, o criminalista mesmo. Criminalista, que entende do crime. Ele já chega, doutora, não, então tá, vou deixar a senhora fazer a entrevista, eu já falo, ele já pede a cópia, ele não fica perturbando, é tudo muito tranquilo. Agora vamos ao bandidinho, de primeira vez. Que preguiça. É mais trabalho. Gente, é preguiça, literalmente é preguiça. Porque ele acha que a gente acredita no que ele fala.
Ele acha... Aí eu falo, você acha que se a gente só tivesse a sua palavra, a polícia não ia? Todos são inocentes, né? Não, eu não fiz. Essa tá sua foto aqui. Não, não é minha. Não, eu não sei. Não, eu não... Aí ele acha que se ele ficar falando não, a gente vai acreditar e vai ficar tudo bem. Então ali são horas. Horas e horas pra você. Ou senão você já fala, não, ó, vai fazer um interrogatório. Aí ele começa. Aí você tem que fazer a pergunta, aí ele fala, não sou eu, mas é você. Não, onde você tá? E aí ali você gasta 2, 3 horas no interrogatório. Sem chegar em lugar nenhum. E tudo bem, não é que eu tô dizendo que eles precisam confessar, não. Porque Sim, a gente não claro. trabalha com a confissão. Uhum. A gente até fala que a confissão é a prostituta das provas. Então, é uma prova que pode chegar lá, ele desdizer. Então, você não pode, uma investigação que se preze, nunca ela é baseada só numa confissão. Essa aí é uma das primeiras regras. Mas quando ele já colabora e ele fala, as coisas vão fluindo e você tem as outras provas e você encaixa. Agora, quando ele fica ali negando, e você tem que ficar fazendo as perguntas, e você gasta 3 horas, Renê e Márcio. E você, telespectador, imagina você 3 horas conversando com uma pessoa, cara a cara, e sabendo que essa pessoa tá mentindo, e você ter que ficar ali. Não dá uma preguiça? Meu pai, nem me fale. E você fica ali, Nem me aquela fale. pessoa mentindo, e você tem que ficar ali. Essas horas dá vontade de dar um carinho, né, neles. Não, mas Não dá. qual é a tática pra tirar deles depois de 3 horas? Porque você tem que tirar alguma coisa, né? Renê. Não é o caminho. Não, a tática que eu digo assim, você vai vencendo sabe, ele, eu já vamos fiz comer. interrogatórios. vai vencendo pelo cansaço. Eu já fiz interrogatórios de 6 horas. De 8 horas. Manda bala. Um dos shopping mesmo, ele durou ininterrupto, tá? 8 horas ininterrupta. E aí eu conseguia pegar a mentira dele justamente nos detalhes. Porque o detalhe, ninguém nunca se prepara. Ninguém nunca combina uma mentira pros detalhes. Ele até combina lá com o parceiro, vamos falar que a gente estava indo para uma festa e pegamos o carro. Mas ele nunca combina, por exemplo, qual o banco que ele estava sentado. Se ele estava no banco direito ou esquerdo, qual música eles estavam ouvindo no carro quando eles estavam indo? Qual era a E aí música? tem divergência. Divergência. Um tá ouvindo, o outro não. Um era pagode e o outro era Frank Sinatra. E aí você começa a pegar ali todas as divergências. E para você pegar essas divergências, aí são nos detalhes. Você vai aprofundando nos detalhes. Só que aí são 3 horas, 4 horas, que como eu disse, já cheguei a ficar 8 horas em um interrogatório. Meu Deus. Agora, o advogado. Vamos lá, senhores advogados, OAB. O advogado criminalista. Não, é assim, é assado, tudo bem, você me passa a cópia, eu preciso das cópias, tá tudo certo, faço o requerimento, tudo ok. Sem maior. Tá, doutor, eu vou fazer a entrevista com ele, e depois na hora do interrogatório a gente chama, o senhor participa do ato, tá tudo certo, tudo bem. O advogado novato que não é da área, aí ele já chega. Porque eu quero a cópia do inquérito agora. Ele já começa assim. Doutor, o senhor pode requerer e daqui a pouco nós vamos dar, depois de terminado, né, terminar o procedimento. Não, é meu direito. É meu direito porque eu quero agora. E ali já começa. Doutor, é o seu direito de depois. O senhor tem o direito de peticionar. Sim. Depois a gente entrega. Claro. Não, porque é o meu direito, porque o meu cliente quer comer um caviar agora e eu vou... Não, nem me fale Não. isso. Não, nem me fale isso. Nossa, porque olha, eu vou fazer entrevista. Não, você não conversa sem a presença. Aí, nós vamos ouvir. Eu quero participar do ato. Doutor, sinto muito, o senhor é advogado, né? O senhor não participa da oitiva da vítima. É o meu direito, tá nas prerrogativas. Eu posso estar em tudo. Ai, doutor, que preguiça. Né? E aí ele vai entrando, e tem uns que vão entrando, aí você fala, doutor, o senhor não vai participar desse ato? Eu vou, e aí eu já respondi, né? Eu tenho um armário de representações. Meu Deus. É literalmente um armário, que eu falo que eu guardo as minhas lembranças. Fui absolvida em todos, nunca respondi por corrupção, nunca respondi por nada disso. Mas por abuso de autoridade, tortura, essas coisinhas aí, eu tenho uma coleção.
Esses mimimi Aí esse da vida. advogado, ele veio. Ah, porque eu vou ficar aqui. Falei, doutor, o senhor não vai ficar aqui na sala. O senhor se retire, por gentileza. E aí ele diz, eu não vou sair. Eu falei, vai. Vai, o senhor vai sair da sala. Eu só não sei se o senhor vai sair com as suas pernas ou se o senhor vai sair carregado pelos policiais. Escolhe, você tem duas escolhas. Mas que o senhor vai sair, o senhor vai. Não, vou. Falei, bom, tô te dando o direito de escolha, porque eu sou muito respeitosa. Sim, né? claro. O senhor escolheu sair do outro jeito, então... E aí os policiais vieram. Aí você imagina. Socorro. Gritaria. É um novo episódio. Doutora Cristina, você acabou de falar essa questão de abuso de autoridade, né? Você já sofreu essa questão do machismo na profissão? Nossa, mais uma história, então, vamos lá. Vamos lá, aqui nós estamos para contar a história. Machismo começou no concurso. No concurso? No concurso. Eu já vi que um entrou para mudar a nota, né? No concurso. Baixar a nota dela, né? Baixar a nota. Entrou o recurso, gente, para baixar a minha nota. É. É real isso. Pasmem, é real. No concurso, estamos lá já na prova oral. E aí era lá no teatro da UFMT. Nós ficávamos ali no auditório, esperando ser chamada, e a banca chamava e a gente ia realizar a prova oral com 3 integrantes. Reunimos um grupo de candidatos na época, né, de alunos, e falamos, vamos fazer o seguinte, cada um bola uma pergunta e faz aqui para o nosso grupo, pro grupo. Deveríamos sair ali uns 10. E aí a gente responde. Tá bom. E aí eu escolhi lá um que tava. Você escolhia quem ia fazer a pergunta, escolhia um para responder. Se ele não soubesse responder, o grupo podia ajudar e ele ia responder. Que era uma forma da gente estar relembrando a matéria antes da prova. E aí eu fiz a pergunta e falei, fulano, você. Gente, como hoje. Ele olhou para minha cara, fez assim, um riso de deboche, de deboche. Eu fiquei tão sem graça naquele momento, tão sem graça, de tipo, pergunta dessa. Tinha de ser de você, né? Tinha de ser dessa mulher, dessa loira. Tinha que ser de uma mulher. Tinha de ser de uma mulher loira. E ainda era Loira. Eu não sabia onde eu enfiava. Eu fiquei sem graça. Eu não tive nem reação para ser agressiva. Todos perceberam. Todo mundo percebeu. E aí ficou aquela situação chata. E ele saiu da roda. Eu não tive nem a oportunidade para rebater. E ele saiu. Pois, gente, parece piada, mas não é. O examinador chamou e foi eu e ele na banca. Qual pergunta o examinador fez para ele? A sua. A minha. Vocês acreditam nisso? Claro. E a cara dele? Claro. E aí ele respondeu. Ele não respondeu. Ele não passou. Ele não passou. Depois ele passou em outras provas. Sim. Ministério Público. Hoje ele é um promotor de outro estado. Sim. Passou, se deu bem, graças a Deus. Mas ali, na prova dos delegados, ele não foi aprovado. Você acha que ele não respondeu? Ele não porque sabia. Não sabia ou porque porque você já tinha feito antes? Ele não, ele colocou ali em xeque a vaga dele. O que ele fez? Quando eu fiz a pergunta, ele não sabia a resposta. Ele quis debochar. E ele quis debochar. Ao invés dele ter humildade e falar, nossa, não sei qual que é. Ele fez um deboche como se a minha pergunta tivesse sido muito idiota. E aí, ele menosprezou tanto, ele subestimou tanto a minha pergunta, que ele nem foi atrás para poder querer saber a resposta. E foi a mesma pergunta que o examinador fez. Meu Deus. E aí, o que aconteceu? Depois nós encontramos logo na prova. A gente ficava no mesmo hotel, ele também era de fora, daqui do Mato Grosso. E a gente tinha um grupo, ficávamos no mesmo hotel. Não sei se eu posso falar o nome do hotel. Fique à vontade, aqui não tem. Era o Hotel Delcas. Até tem um pessoa que trabalhava lá, um colaborador, que me achou nas redes sociais e falou, doutora, você lembra de mim? É o Gerson. Um beijo pra você, Gerson, do Hotel Delcas, que ele fala que é um prazer enorme ver você hoje como delegada, que você ficava em todas as etapas lá e eu servi o seu café da manhã e hoje ver você aqui. Que legal. Um carinho bem legal. Reconhecimento. E aí ele lá no hotel, ele me procurou, esse colega. E aí ele me pediu desculpas. E ele falou abertamente, ele falou assim, olha, eu menosprezei você e a sua pergunta. Eu olhei pra você e falei, o que essa patricinha... Foram essas as palavras. O que essa patricinha tá fazendo aqui? Essa aí não vai nem dar
conta. Se passar, não vai nem conseguir seguir a profissão. Tá fazendo o quê aqui? Então, me recusei mesmo a responder qualquer pergunta que viesse de você. Mas a minha resposta e o meu castigo veio. Hoje ainda. Então, eu tô aqui para te pedir desculpas. E me pediu desculpa. Mas é o mínimo que ele tinha que fazer, né? O mínimo. Era o mínimo. Olha, eu quero pedir desculpas e vou dizer mais. Eu debochei porque eu sou burro, eu não sabia a resposta. Seria o mais correto. Eu sou burro, eu não sabia te responder, então eu debochei. Tinha que recorrer a uma loira mulher, né? Tive que recorrer a uma mulher loira, patricinha, como ele disse. E a maioria dos meus casos, eu digo pra vocês, que eu fui subestimada. E aí, quando eu era subestimada... às vezes eles não davam atenção ali ao caso e no do shopping mesmo, eu lembro que eu ouvi também uma vez, você não vai conseguir sustentar uma prisão e um indiciamento por homicídio. E isso partindo de quem? Dos advogados. Você não vai conseguir sustentar. Você fez isso só porque é temporária, no caso de homicídio, né, com crime hediondo, ele é uma prisão temporária de 30 dias. Mas não pode ser prorrogada por mais 30? Pode ser prorrogada por mais 30. E aí eles falaram que a outra prisão do outro crime seria de 5 dias. Então o que eu tinha pedido e conseguido só para ter esse prazo para investigar, mas que eu não sustentaria. Pois bem, eles foram os 4 ao tribunal do júri, né? Então foi sustentado sim. Teve recurso até o STJ e foi mantida a tipificação, o indiciamento por crime de homicídio. Falando do machismo, o que você tira de lição? Você coordenou uma das operações também, outra grande operação, né? Que ficou conhecida como a Grampolândia Pantaneira, que envolveu a questão das escutas ilegais, né, dentro do Estado, envolvendo policiais, secretários, né? Os grandões até então intocáveis, né? O que você tira também dentro? Houve também perseguição, machismo? Você também sofreu? Houve. Aí eu virei amante. Virou amante? Aí eu virei amante. Aí, e essa questão de amante foi colocada até em um recurso pro STF. E aí eu começo a falar no recurso, porque não era o assunto, mas eles faziam um pedido, e neste pedido vem com essa história de que eu era amante de uma das vítimas, que eu tava fazendo aquilo ali pessoal. E aí você vê, né, o quanto... Foi na sua intimidade. Não, e assim, você vê o quanto é o machismo. Por exemplo, por que não diz que eu, enquanto mulher, poderia ter assediado a testemunha e ter feito ela que era um homem, dar o depoimento do jeito que eu queria? Não, essa versão não se levanta. Se levanta como? A testemunha que eu que estou apaixonada, tenho um caso, estou cega de amor e coloco todo o meu profissional em risco. Entende? Começa o machismo daí. Não pode ter sido a mulher que conduziu a situação. Tem que ter sido o homem. E a mulher é a coitada que já tinha 15 anos de polícia, mas ela vira amante, e nesse amante, além dela virar amante, ela ainda vira idiota. Né? Porque aí ela vai conduzir uma investigação do jeito que o amante testemunha gostaria que fosse. Como que você se sentiu neste momento, doutor? Que veio a público isso, né? Eu digo que foi um dos motivos que me fez retornar para a investigação. A investigação foi para o STJ e ela ficou parada lá no STJ há um bom tempo. E porque estava apurando a suspeita, né, com uma pessoa com foro privilegiado, que era o então governador. E essa investigação foi para o STJ, ficou parado. Quando ela retornou, eu estava saindo de uma licença maternidade. E aí me convidaram para voltar. Eu confesso que não era o meu momento. Ali não era o meu momento. Eu estava até amamentando e tudo mais. Mas eu falei, se eu não voltar, porque eu já tinha saído dessa história, vão dizer que é por causa disso. Que eu me acovardei. Que é porque eu fiquei com medo. Então, quem cala consente. Quem cala consente. Tem um monte de... E aí eu fui chamada até pelo então, né, um delegado, um diretor, e ele falou, olha, você sabe, né, o que vai vir. Eu falei, é por por este motivo que eu estou aceitando. Aqui. Porque, que venham. Então, quando depois já tinha tido um burburinho, e quando veio nas formas de recursos, eu só recebi assim, que baixo, né? Que baixo, mas eu não vou me acovardar. Eu não vou me acovardar.
E aí foi o que eu fiquei. E interessante dizer que enquanto eu estive à frente das investigações, foram 7 recursos. Inclusive chegando no STF e Sim. STJ. Todos indeferidos. Todos mantiveram a investigação e tudo conforme o meu despacho. Nada foi mudado. Não teve nenhuma alteração de nada do que era colocado nos despachos. Com 7 recursos deles. E aí, só para dar o final, né? Mas assim, seria um assunto de outro podcast, Sim, em outro sim. momento. O final mesmo, mas agora saiu notícia recente de que foi arquivado. Mas só para esclarecer, eu não estava mais à frente. Eu saí no último ano da frente dessas investigações, e depois que eu saí, essa investigação ficou parada por 1 ano, sem movimento no inquérito, e agora foi trancada pelo Tribunal de Justiça, ou seja, ninguém foi absolvido, não foi dito que ninguém é inocente, foi dito que prolongou demais e ficou muito tempo parada. Mas aí já não estava comigo. Sim. Enquanto estava comigo, foram 7 recursos, incluindo o STF, e todos indeferidos. E essa pessoa essa questão aí da história da amante, tudo, você buscou também recursos até para indenização? O que ficou... Então, Como Márcio, que ficou foi uma esse coisa caso? que até eu disse que eu iria entrar, eu fiz uma representação, mas aí fica aquela coisa, você vai pedir dinheiro, então você tá querendo dinheiro. Você pede indenização, você quer dinheiro. O mal desse país sabe? isso. Você é caluniada, difamada, e quando você entra, você é errado ainda. E aí fica assim, fica aquela situação, sabe? Aí fica parecendo que você ainda... Mas eu tomei as providências no âmbito de representações, de me posicionar, de não deixar a investigação, de dizer em todas as peças, de começar, inclusive, respondendo para a ministra do STF, que ali eu me sentia constrangida, mas que era necessário eu abrir, quando ela pede as informações, né, que é de praxe, eu abri tendo que ler numa peça que eu me senti envergonhada pela vergonha alheia, de imaginar uma ministra do STF, com 200 milhões de casos importantes, ter que estar lendo fuxico sabe? De que a delegada foi amante, é amante. É umas coisas assim, surreal, né? Mas eu falei que a maior posicionamento que eu poderia adotar seria não me entregar. Sim. Não me entregar. Foi até... É absolutamente chato, constrangedor. Claro, né? Ainda mais... Desnecessário. E foi numa época que eu estava casada. Então, assim, dizer que eu tinha um amante, sabe, é de uma baixeza total. E, enfim, mas eu falei, eu não vou entregar. Porque aí voltei no momento que não deveria ter voltado, eu deveria ter cuidado ali da minha filha, paguei um preço pessoal alto por isso, mas... Eu falei, faz parte da missão. Não é só essa investigação. É também esse enfrentamento necessário. Aí volta lá naquela consciência de conversar com ele lá em cima e falar, dizer, volta ou não volta? Aí vem o sinal. Vem o sinal. Aí vem o sinal. Volta. E quando eu saí, eu também vi que a minha missão já tinha sido cumprida, porque, eu não vou falar agora. Não, sim. Mas eu tenho a certeza... que assim, a sociedade ainda não sabe, mas eu deixei feito algo que não seria qualquer um que teria Agora, feito. uma pergunta que todo mundo que assiste gosta de saber. Quando enfrenta esses grandões aí, que a gente chama de grandões, né? E o medo, onde é que fica? Então, é aquela questão, né? Mas assim, a gente também, como eu tive o histórico do meu pai, a gente também não pode subestimar. Sim, E eu sempre fui subestimada nas investigações. Então... eu falava, não, eu não subestimo ninguém. E eu tinha outro lema também. Eu posso até ser vencida, mas nunca surpreendida. Você já foi ameaçada de morte? Teve nessa investigação, um dos investigados ficou na porta da minha casa. Do caso Grampolândia. Ele ficou parado na porta da minha casa, que é um condomínio fechado, e ele também morava nesse condomínio fechado. E ele ficou parado. Eu peguei todas as testemunhas e aí eu representei, né, quer dizer, nos intimidando. Órgãos, intimidando. E aí a pessoa chegava, ele abaixava o vidro, olhava
Fui abordada no estacionamento. Caramba! Fui agredida, teve lesão. E ali eu vi uma emboscada, sabe? Foi muito claro, assim, porque eu tava saindo e aí a esposa de um dos investigados veio pra cima de mim e disse, não sei o quê. E aí eu tava com o celular na mão e instintivamente eu peguei o celular e comecei a filmar. Eu falei, repete o que você disse, já filmando. Repete. Você falou isso e isso, né? Me ameaçando. Eu quero deixar registrado. E ali ela ficou nervosa, acho que ela não esperava essa reação. E veio um investigado no carro e começa a gritar. E no que ela começa a gritar comigo, eu olho instintivamente para onde vem o perigo e ela pula na minha mão para puxar o meu celular, para pegar o meu celular. Chegou a tomar. Márcio, Renner, telespectador, eu pensei, gente, o que eu faço agora? Foi assim, milhões de segundos, mas eu pensei, aqui é uma emboscada, que seria o quê? A tendência natural é você reagir. Você dá um empurrão, você também se embolar ali. Teria uma pessoa de fora, que é o esposo, poderia filmar, só eu reagindo. Então seria quem fez a agressão? A delegada. A delegada. Eu que parti pra cima. Sim. Eu que tô levando tudo pro lado pessoal. Então eu falei assim, agora que eu preciso de testemunha. De testemunhas que vejam que o celular é meu e que é ela quem está aqui segurando a minha mão e tentando tomar o meu celular. E aí, gente, a delegada começa a gritar, socorro! Isso dentro do condomínio? Dentro do condomínio. E aí eu comecei a gritar, socorro! Socorro! Gritei o nome do segurança, do chefe da segurança, e socorre. E aí os seguranças vieram todos. Quando eles chegaram, eu falei, vocês estão vendo, aqui é o meu celular. É minha mão com o meu celular. E ela tá tomando, querendo tomar o meu celular. E eu segurava, machuquei toda a mão. Machuquei toda a mão, né? Meio uma força que eu não sei de onde que eu tirei essa força. E aí, pra ela tentar tirar o celular da minha mão, ela me unhava. Ela unhava. E eu fiquei toda lesionada. E é tanto que eu fiz exame de corpo de delito. Foi feito todo o procedimento. E aí, eles chegaram e eles deram o depoimento. Aí, por fim, eles falaram, solta o celular dela. Solta a mão dela. Solta a mão dela. Então, assim, tudo isso eu já vivi. Caramba. Paguei um preço, pessoal. Nessa época, aí, o que eu fiz? Mudei de casa. E era minha casa própria. Você imagina você ter que sair da sua casa própria? Minha mãe foi outro que ela quase morreu, né? É um absurdo. Você tá trabalhando, você tá certa, e você tem que deixar a sua casa própria. E eu falei, gente, eu já paguei um preço muito alto, né? Do meu pai. Eu não posso pagar esse mesmo preço de novo. Eu tenho filho. Eu tenho filho. Outro caso, Casa Abinoão, né? Um policial de Alagoas que veio para Mato Grosso fazer um treinamento e acabou morrendo, né? No Lago do Manso. Isso. O governador acabou de anunciar né, que agora os policiais em treinamentos, nesses treinamentos vão usar... treinamento na água. Câmaras, né? No caso lá era na água, no Lago do Manso. Como que você analisa esse projeto? É necessário? Falar um pouco desse caso que também teve uma grande repercussão. E por que somente na água e não estender, né? Parece que ele acabou estendendo também para as demais... Ainda não vi nada, né? Mas se ele estendeu, parabéns. Mas até agora não vi nada. Então, é uma situação bem controvertida. Porque o que acontece? Gente, para ser policial precisa ser diferenciado. Sabe? Essa é uma verdade. Precisa entender ali de hierarquia, disciplina. É outro mundo. O bandido, eu falo para vocês que é um mundo que ninguém imagina que existe. E é como eu falei, é uma linguagem que, com muito formalismo, você não atinge, você não consegue nem comunicar. Então, um policial, bem ou mal, ele precisa receber um treinamento diferenciado. Ele precisa passar por situações que só ele sabe o que ele vai enfrentar para que ele consiga ter um êxito ali. Porque, gente, de verdade... Em sã consciência, ninguém seria policial. É difícil. É difícil. Não, eu imagino. É difícil. Imagino. Sabe? E você vê o que eu tô dizendo assim. É missão, como você diz. Parece que você tá assistindo um filme. Eu fazia assim, eu vou pro trabalho, não homicídio. Você vê crimes, você vê homicídios. Que aquilo ali é o normal. Faz parte. Vai tá tudo acostumando, certo. né? Sabe?
E você olha para aquilo ali e você fala assim, esse mundo existe. Que a gente não sabe. As pessoas normais não têm ideia. Vocês não têm ideia do que acontece, do que é real. Então, se pegar uma pessoa, você, todo mundo normalzinho, e todo mundo, como a Ana Cristina ia, o senhor estava onde? A sociedade vai acabar. Eles vão tomar conta. Sim. Entende? Então, assim, é uma coisa que é muito difícil de explicar. Tem excesso nesses treinamentos? O que não pode ter, as perguntas que eu fazia no caso do Abinoni, eu falava, por mais que a sociedade civil não entenda algumas coisas que aconteçam num treinamento, mas eu me baseava em umas perguntas que eu fazia. Determinada atitude, determinada conduta, existe um porquê? Tem um porquê? Então, um exemplo hipotético, tá? Não estou dizendo que isso acontece, estou falando hipoteticamente. A pessoa foi o aluno foi humilhado, foi xingado. Existe um porquê? Não estou dizendo que isso acontece. Repito, falando hipoteticamente. Existe um porquê? Existe. Qual o porquê? Porque ele precisa ser preparado, porque lá na hora que ele estiver enfrentando uma multidão, ele vai ser humilhado, ele vai ser xingado. E ele tem que ter esse preparo psicológico para essa situação. Se ele não foi treinado para acalmar, ele vai se perder, ele vai ter o ego, ele vai ter a fúria, ele vai partir para cima e vai dar tudo errado. Então ele precisa saber ser humilhado e dar a resposta do jeito certo. E não perder o raciocínio, lógico. Então existe um porquê? Tá, ok, me convenci. Próxima pergunta. Tá dentro do que é, então, uma humilhação? Ok, agora, 50 dias de humilhação seguidas e ininterruptas? Tá dentro de uma plausibilidade? Se consegue esse resultado? Não. Então, eram essas as perguntas que eu baseava no caso do Abinoni. Então, assim, tanto que a investigação foi muito do fato da morte dele, da hora da morte dele. Eu não quis analisar o curso por inteiro. Sim. Porque tem coisas que eu entendo que são necessárias. Mas ali da hora que resultou numa morte, aí resultar numa morte já não tem justificativo. Olha, eu vou dizer, lógico, que não no caso, né, que eu nem acompanhei, tô aqui há pouco tempo, como eu disse, mas eu fui militar, né? Eu servi o exército. Que legal. Né? E na época, eu vou dizer aqui, até a galera vai me cancelar, mas pode me cancelar, não tem problema não. Hoje a geração tá muito Nutella. É muito Nutella hoje, cara. Na minha época, é lógico que era assim. Nós sentíamos na pele o que iríamos enfrentar, nós éramos preparados, né, para enfrentar uma guerra, né? Nós éramos preparados para isso. Tanto é que no ano que eu servi, foi em 95, houve uma greve, né, como é que fala, refinarias de petróleo e tal, e eu estava na época em Campinas, e tinha a Petrobras ali em Paulínia. E nós fomos para lá. Nós fomos para não deixar com que os arruaceiros entrassem, né, pudessem, enfim, na cabeça dos caras, tacar fogo nos... Enfim, nós fomos para lá. E eu, na época, era cabo já do Exército. Né? Fui cabo, sou cabo reservado de segunda categoria. Que não segui carreira. Que legal. E nós fomos para lá e um repórter foi entrevistar o nosso subtenente. Né? E falou para ele, mas esses meninos aí, 18, 20 anos aí, né, tomando conta e tal, o que pode acontecer? Ele falou, eu tenho medo que alguém avance... Porque os meus meninos aqui, eles não são preparados para combater. Eles são preparados para matar. Então nós éramos preparados para isso. Nós não estávamos ali para... Entendeu? Porque o cara que vai para a Força Armada, ele é preparado para matar. Como policial, tem que ser preparado para coibir. Não é isso? Exatamente. Então é essa a diferenciação. E hoje é muito mimimi, sabe? A gente pagava 50, pagava 10, pagava 15. Hoje não pode pagar mais. Quer dizer, pagar que a gente deve fazer apoio, no pulinho de galo. Enfim, qualquer coisa que a gente fizesse, paga assim, paga 10 aí. Tinha que pagar. Hoje, se fizer pagar 10, é humilhação. Não é que é humilhação. É você saber respeitar hierarquicamente o seu superior, ponto final. Até porque tem um sentido, né? Até para todo mundo saber. Sim. Você já imaginou ali, nós somos uma operação. Toda operação tem alguém que está coordenando. Na guerra, algum coronel, tenente, capitão, na polícia civil, o delegado, falando a ação. E ali nós estamos, o coordenador da operação, ele é o responsável por todas as vidas dos policiais. Então ali eu falo, vai, pula o muro. Isso. Vai.
avança, né? Lá na guerra, aqui, a civil, pula o muro. Se alguém titubear, devo ir mesmo? Vou? Não vou? Ela falou pra eu ir, mas eu vou. Falha toda a operação. Falha toda a operação, você levou o tiro, morreu. O policial morreu. É voz de comando. Então tem que ter esse treinamento e essa confiança e essa hierarquia. Mandou ir, é porque eu tenho que ir. E eu tenho que ir, porque se eu ficar, que eu posso ter algo de errado. Então você só consegue isso através do treinamento diferenciado mesmo. E aí você estabelece essa relação de confiança com o seu superior hierárquico. E o seu superior hierárquico, ele tá ali para garantir, primeiro, a sua integridade. Claro. Que graças a Deus, nunca, nenhuma operação minha, nenhum policial nunca foi alvejado, nunca machucou, nunca teve nada. E em segundo lugar, né, da sociedade como um todo e depois lá vem do bandido, de todo mundo, né? Mas precisa ter isso aí. Precisa ter. Bom, tempo esgotado, velho. Já passamos do nosso tem horário tanta aqui. coisa pra falar ainda. Já passamos do nosso horário no R3M Vlog. Mas antes de encerrar, eu gostaria de saber de onde que você busca, assim, é estressante a profissão, né? Esse refúgio para repor as energias, né? Para um recomeço, para um novo trabalho, uma nova ação, uma nova investigação, porque é estressante. Como você concilia essa questão dona de casa, mãe, empresária, né? Delegada, amiga, filha? Mulher, né? Tem hora que dá uns curtos. Né? Hoje mesmo eu fui perguntar pro meu filho. Eu tinha visto uma entrevista, eu falei, meu filho, qual a hora que sua mãe faz que você se sente mais amado? Que ele é adolescente, na hora, antes de vir pra cá. E eu fui fazendo uns questionamentos com ele no carro. O que eu faço que você se sente mais o meu amor? O que eu faço que você sente menos o meu amor? O que você mais gosta em mim? O que você menos gosta em mim? E aí ele respondeu, eu não gosto quando você fica irritada sem motivo. Aí eu falei, é a hora que eu tô cansada, né? Mas é justamente que dá esse curto. Mas eu tenho comigo, se vocês buscarem, inclusive assim, ao longo desses quase 20 anos de carreira, todas as vezes que eu fiz um caso emblemático, na sequência eu sumo. Eu pego férias, eu pego uma licença prêmio, eu sumo uma média de 60 dias. Sumo da imprensa, sumo da vida policial, justamente para não deixar com que a vaidade venha, que o ego cresça, que eu me desconecte realmente dos meus valores. Então, sempre isso foi uma coisa que eu fiz, e você pode buscar, que você vai ver, sempre há um tempo, e depois eu não dou entrevista, encerrou o caso, fiz o relatório, dei a entrevista sobre esse relatório, eu sumo. Eu tiro ali, no mínimo, uns 40 dias, e aí fico assim, eu vou para minha família, né? Gosto muito da fazenda, apesar de ter sido o que aconteceu com meu pai lá, ter sido lá, mas ali eu lembro muito dele. Ainda tem a fazenda? Temos. A minha mãe é uma mulher ali, na época todo mundo falou para ela vender, e ela falou, terra não se vende. Sim. E ela manteve. E ela tem 83 anos e ela toma conta da fazenda até hoje. Como é que é o nome dela? Maria Aparecida. Ô, dona Maria Aparecida, ó. Beijo pra senhora, mulher guerreira. Guerreira. Mulher guerreira. Um amor de pessoa. Guerreira. E ela... E nós não... Na época, nós não repartimos herança, né? Nós entendemos, os 3 filhos reuniram e a gente falou assim, nós não temos condições emocionais e psicológicas para receber esse valor, né? A gente vai acabar se perdendo, a gente vai acabar perdendo tudo e vamos deixar tudo para minha mãe. Fizemos isso, deixamos para minha mãe. Então, a fazenda não foi repartida, o hospital não foi repartido. Umas coisas, sim, outra sim, coisa sim. aqui, aquilo lá, assim. Mas assim, o grande, ou que fosse maior, e a minha mãe ficou... Então você Até busca hoje, refúgio na família, na família. no silêncio, na silêncio, natureza. nesse contato, na minha origem. Na minha origem. Isso é importante para você manter. Muito Família importante. é tudo. E assim, no meu eu, né? Hoje eu já com 2 filhos, já fica mais difícil, às vezes você ir para sua família de origem, mas eu sempre ainda procuro, eu ainda sempre vou... aí você lembra, porque lá eu não sou delegada, né? Principalmente porque é um outro estado. Então lá ninguém me respeita por eu ser delegada, ninguém me teme, ninguém fala nada, pelo contrário, lá eu sou a chata, que eu era a prima que batia, que brigava, né? Então lá você baixa a bola.
Uma pessoa comum. Uma pessoa absolutamente comum. E se você não cuidar, você vira a chata da adolescência. Então, se você não for bem legal, você ainda é cancelada pelos familiares. Lá ela volta a ser a Ana Cristina. Porque aqui qualquer coisa vira holofote, né? Mas, outra coisa. Ó, tem que encerrar. A novidade, né? Nós precisamos falar também. Vai. Essa ideia de abrir uma loja de vinhos e charuto, dá tempo ainda aí? Dá tempo aí? Tempo. Essa, se você cortar, vai ficar bravo, hein? Vai. E é uma loja que... Um requinte, assim, um diferencial, um luxo. É, né? A única loja que é servido os vinhos em taça de cristal. Sabe? É tudo dentro da técnica, da temperatura. Tem muita gente que fala o seguinte, é frescura tomar um vinho numa taça de cristal e não tomar. Explica pra gente. Então, nós vamos fazer, eu quero estar na nossa programação, fazer uma demonstração em um dia de você tomar num copo, numa taça de vidro, num copo descartável. Eu já fiz essa experiência. E na taça de cristal. Tomar vinho num copo descartável é uma... Uai, mas pra quem bebe... Vai poder, é um sacrilégio. Pra quem bebe, acha que pode beber. Vinho nós vamos colocar nos quatro recipientes e você vai fazer a sequência e você vai dizer, você vai perceber o quanto o sabor é outro. Então, assim, como eu era como delegada, eu sempre gostei muito da técnica, do perfeccionismo. Esse mesmo lado eu aplico lá na empresa. Então eu falo, qual que é a técnica? Qual que é o correto? É a taça de cristal? Fica infinitamente mais caro. Outros, né, pessoas, o Ramo falou, não, eu nunca vi uma loja, um restaurante que está colocando taça de cristal. Eu falo, realmente, a margem de lucro vai lá embaixo. Porque quando quebra a taça, eu falo, já foi o lucro da noite. Porque esse cristal é assim, é um vento já... Tem uma taça do nosso espumante, que é também o bojo próprio, técnica. Ela, às vezes, no brinde, ela já quebra. De tão fina que ela é. Mas eu falei, é a técnica? Vamos manter qual que é a técnica correta. Então, aqui vai ser aplicado. Mas assim, como que surgiu a ideia? Você sempre foi uma apreciadora de vinho? Mas muito pouco no sentido de virar uma investidora do vinho. Gostava de um vinho docinho? Como que era? Um vinho mais doce. Sou considerada lá na loja como a boêmia do vinho branco. 4, 5 horas da tarde eu tomo a minha tacinha de vinho branco, que eu sou apaixonada. Sabe? E é assim, aí eu até brinco, minhas amigas falam, você tá aí, vou passar aí pra gente tomar o chá da tarde, que eu chamo de chá da tarde. Chá da tarde. É uma tacinha, não passo de uma tacinha desse horário, depois de lá eu vou buscar as crianças na escola e tá tudo bem. Porque pra mim é realmente, assim, relaxante. Mas esse vai ser um outro assunto, né? Mas só pra fechar que... uma das coisas que me motivou foi também meus filhos. Meu filho já vai fazer 15 anos semana que vem. E eu falei, o que nós temos para oferecer? O que a gente tem aqui, né, hoje em Cuiabá? Muito boteco, barzinho, boteco, cerveja. E se ele quiser uma coisa diferenciada? Então, não. Pensando que assim... para difundir essa cultura, né, do vinho, de uma Cuiabá, coisa... por ser uma cidade, né, o calor excessivo, o cuiabano, ele tá tendo esse gosto, esse paladar para o vinho já? Tem. Porque ele gosta muito da cerveja, né? Nós temos um público sofisticado, que, sabe, apurado. E aí a gente entra também, depois podemos falar sobre isso, na questão da falsificação, que nós temos de vinhos falsificados. Próximo assunto. Próximo assunto. Onde é a loja? Na Spire Wine. Spire é o nome alemão, de uma cidade alemã. Tá no Instagram, segue lá. Spire Wine. Fica na Estevão de Mendonça, quilombo número 1890. Na esquina. Na esquina. Eu sei onde é, perto de casa. Exatamente, um lugar eu vou te aguardar lá. Eu sei onde é. Atrás ali da igreja da Guadalupe. Exatamente, lá bem próximo mesmo. Eu sei. Exatamente. E aberto todos os dias? De segunda a sábado, até às 23 horas, a cozinha fecha, temos um restaurante também, que não era a proposta, mas acabou pela demanda mesmo. Hoje temos pratos lá... polvo, bacalhau, frutos tudo que harmoniza com os vinhos. O nosso grande diferencial é você pegar o vinho com preço de loja e poder tomá-lo lá no restaurante pelo preço de loja. Entendi. Então você... Tá, e tá todo mundo convidado. Próximo assunto, doutor. Isso. Obrigado pela presença aqui. Obrigada a vocês, eu amei. Muito obrigado pela presença de nos honrar, né? Claro. A estreia do R3M. Eu que me sinto honrada. Sinta-se à vontade para outras vezes compartilhar um pouco dessa sua história, não somente como delegada da Polícia Civil de Mato Grosso, mas também como empresária, como ser humano
encantador para todos. Fechou. Temos Toca muitas aí. histórias. Fechamos o primeiro. Né? Fechamos o primeiro. Obrigado. Obrigada. Curta, dê like e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada. Vamos lá.